Gustavo Machado foi lá no Flow e diz que deu uma aula de comunismo pro Igor 3K e pro Petri. Então vamos acompanhar essa aula também, né? Pra gente deixar de ser menos burro. Então vamos aqui com eles. Trouxe tua foice, teu martelo? Tá no bolso aqui. Entendi. Vamos ver se no final eu vou tirar. Boa, a gente vai conversar com o Gustavo Machado. Obrigado, cara, por vir aí. Orientação marxista. O cara tem um blog. O cara. Isso. Tu não escreve no blog. Tu não escreve mais no blog, né? Não. Orientação marxista é mais meu canal no YouTube. Isso. É que tem uma orientação marxista antiga que eu posso. Será que alguém ainda escreve em algum blog? É meio difícil achar blog, né? Nossa, teve uma época que foi bem alta, assim, né? Eu escrevi. Eu preciso achar esses textos que eu escrevi. Eu escrevi uns 3 textos pra um blog que fazia review de série. Muito tempo, sei, 2014, eu acho. Postava alguns textos que eu lia e tudo mais, mas orientação marxista, que o pessoal me conhece, é meu canal no YouTube. Eu vi alguns textos lá. E o cara me contou aqui antes da gente começar que tá estudando marxismo mais seriamente há 15 anos. Aproximadamente, por aí. Mais ou Entendi, menos. tem bastante Só 15 tempo aí, anos. né? Então, eu Tempinho. também tava te dizendo que toda visão de mundo que vem de um cara que realmente estudou o que ele tá falando me interessa. Porque, Certo. sei lá, você realmente estudou essa parada profundamente a ponto de achar que o nosso modo de vida hoje tá errado. Não é o modo de vida, é a forma como a sociedade organiza. O modo de vida pode ter vários, né? É verdade, é verdade. Claro que a sociedade vai pôr limites, vai colocar alguns elementos aí, não vai ser o que a gente quer, mas modo de vida é um termo bem mais Começou a lacração, diversificado do que a forma de sociedade, que é o que a gente problematiza. Tá, forma de Comunista sempre assim, né? Querendo dar uma lacradinha, né? Ah, esses comunistas. sociedade é o que é problematizado de fato. Tá. Mas a gente também estava falando aqui antes que para alcançar uma organização diferente, o meio provavelmente não é o meio das eleições, não é por urnas, Sim, não é? sim. É um meio um pouco. Precisa de quê? Precisa, primeiro de tudo, que a maioria da população acredite que isso é verdade, né? Não sei se a maioria da população acredita que é verdade, mas ela consente com aquilo ali. Ela vê como sendo a forma que existe, a única forma que existe, como sempre foi na história, né? Os períodos de grandes transformações são quando essas formas são questionadas. Mas quando a gente nasce, cresce e desenvolve a maior parte da nossa vida vendo a eleição acontecer, as pessoas acham isso tão natural e tão normal como quem viveu num período em que a escravidão era normal, como quem viveu num período que vínculos de dominação direta entre pessoas, né, por meio de relações de fidelidade, títulos de nobreza, era normal. Então, eleições se tornou tão normal para a gente como títulos de nobreza era em certos séculos da Idade Média, como escravidão era comum em vários períodos da história humana. Mas eu não sei se as pessoas acreditam ou não, para ser bem sincero, eu tenho minhas dúvidas. Outra coisa é se elas conseguem vislumbrar algo claramente para além disso. Mas eu Que vejo existe algo fora. Exato, que é possível que a sociedade se organize de outra forma, onde as eleições não seja esse formalismo, onde ninguém tem poder nenhum, não existe conselho nenhum, a sociedade gira independente de você e você é chamado ali a cada 2 em 2 anos, a 4 anos, a fazer um X numa cédula pura e simples. Então, meu problema não é com as eleições em si, né? Formas democráticas claro. e etc. É com essa forma que nós vivemos hoje. A gente não participa, né? A gente só vai lá, né, de 2 em 2 anos, vota e vai embora. E depois a gente fica só brigando na internet. A gente não participa de decisões, né? Porque também, sei lá, né? Se importa tanto, né? Sempre a gente cai naquela questão é tudo a mesma coisa. Nada vai mudar. Assim, tá me pegando esses dias atrás, tá pensando em quem que eu votei na última eleição? 4 anos atrás, eu não lembro quem eu votei. Pra deputado, eu não lembro. Sinceramente. Então a gente só. A gente não participa, né, das decisões. A gente briga na internet, briga em família, por conta, né, de um lado ou de outro, mas a gente não participa de mais nada, né? Entendi. Tá bom. Mas se a gente pensar numa estrutura que tu, como a que, sei lá, Marx propõe, Sim. é uma estrutura mais. Dizer que é fora da caixinha é sacanagem, porque o cara escreveu isso há um tempão, um monte de gente já estudou pra caramba, então não é exatamente novidade. Mas é um tipo de organização social que foge muitas vezes da compreensão das pessoas, porque eu quero dizer que as pessoas, a gente, como você disse, a gente nasceu dentro desse sistema, e esse sistema é o único possível. Sabe? E qualquer coisa que se propõe não é algo novo, é uma alteração desse sistema que existe, entende? Não um sistema, não é, sabe? É como se não existisse, não fosse possível um sistema novo. Nós naturalizamos tudo aquilo Isso. que a gente vive. Pois é.
Tem uma máxima que os comunistas falam, que é mais fácil você acreditar no fim do mundo, no fim da humanidade, do que no fim do capitalismo. E às vezes você me pega pensando, às vezes é mais fácil mesmo, cara, sabe? É um sistema muito cruel. Eu acho que é um desafio, mas acho que é bem difícil. Talvez um dos maiores desafios dessa, dessa nossa época, sabe? Encontrar um meio de superar esse sistema. Então passa por um. Pra rolar qualquer tipo de movimentação nesse sentido, tem algumas camadas, do jeito que eu enxergo. Porque assim, precisaria, eu acho, de uma galera afim de rolar isso daí. E idealmente essa galera entende o que tá rolando, né? Claro. Porque assim, dá pra você. Bom, a gente vê que tem um monte de gado pra todo lado, pra todas as correntes políticas ou todas as filosofias, tudo. Tem gado pra tudo, né? A gente pode falar de religião, a gente pode falar de coach da internet, a gente pode falar de política, a gente pode falar do que a gente quiser. Que são pessoas que estão ali repetindo algo que foi dito e elas não necessariamente entendem. Eu não sei se isso É o efeito Dunning-Kruger, né? Você repete uma coisa que você não sabe, mas que dá a impressão de que você sabe. E a gente tá muito nisso, né? Vivendo em bolhas. A internet fez muito isso com a gente vive em bolhas, assim, né? Que só chega esse material na gente também, a gente só vê isso, então a gente acha que tá no. O mundo inteiro tá vendo aquilo, quando ninguém tá. Às vezes ninguém tá. Ninguém assim, como genérica de fala. Não tem muita gente vendo aquilo, sabe? Você não tá pertencendo a um grande grupo, aquilo lá não tá sendo revolucionário. Também é a sensação que eu tenho, sabe? Não é que eu tenha desanimado com o comunismo, não. Eu só acho que é a sensação que te dá, assim, de que a gente só tá pertencendo a alguns grupos, né? Pra gente ficar consumindo os mesmos conteúdos sempre. Isso eu acho que vale pra todos, né? Pra quem é do outro lado também, né? A mesma coisa. Consome aquilo ali avidamente, né? interessa para um movimento sério, a fim de fazer uma transformação para valer, né? Uhum. Então, para não rolar isso, a gente precisa de quebrar algumas camadas que só dá para fazer mais ou menos, no fim das contas, não é? Claro, eu entendo, mas você pegou um ponto que eu acho que é interessante para a gente começar a discutir esse tema. Por exemplo, poucas pessoas sabem, as pessoas acham que Marx escreveu a vida inteira escrevendo sobre socialismo. Não, Marx, a única estrutura de sociedade que ele estudou foi o capitalismo. Né? Sim. Ele, inclusive, atacava as pessoas que ficavam fazendo projetos de sociedade tirados da cartola. Ele falou assim, nós temos que convencer as pessoas desse projeto de sociedade. Assim, pelo pouco que eu sei, do que eu acompanho, ele faz uma crítica ao capitalismo, né? Não desenha uma sociedade do jeito que tem que ser, das regras, da direção, né? Porque, né, cada sociedade é diferente um do outro. Cada ser humano é diferente um do outro. Então, o que eu acho é que ele faz uma crítica, né, ao sistema capitalista. Mas ele não dá. Você tem que fazer isso aqui A, B, C e D, que se não fizer isso aqui não vai dar certo, não vai chegar lá. Também assim, a simplificação bem grosseira do que eu mais ou menos que eu entendi, tá? Se vocês quiserem entender mais, vocês vão atrás do Gustavo aí, ver o conteúdo dele, vai lá no Jones Manuel. Tem um monte de comunista na internet aí pra vocês. Que é bem mais inteligente que eu. Eu tô aqui pra ser menos burro. E a necessidade de transformar a sociedade que a gente vive não partiu de uma ideia criada na cabeça de alguém de como o mundo pode ser melhor se ele for desse jeito que está aqui na minha cabeça, mas partiu de a situação ela é insustentável no longo prazo dentro desse tipo de sociedade que a gente vive, que é a sociedade capitalista, que tem contradições que elas podem ser às vezes contornadas em certos períodos históricos, mas explodem mais adiante com formas cada vez mais intensas, contradições que não são possíveis de serem resolvidas na sociedade, que ela alimenta o tempo inteiro contradições, e contradições aí vai significar acumulação absurda de riqueza, desenvolvimento técnico, inteligência artificial, indústria 4.0, coisa que nós nunca imaginávamos de fazer de um lado, e do outro lado, insegurança, desemprego, salários arrochados, jornadas flexíveis, adoecimento mental e etc. O capitalismo tende a intensificar isso pelas características que ele tem, pelas próprias características dessa forma de organização social. Então, para essa perspectiva que eu estou, que é marxista, que não significa culto a Marx ou nada disso, mas é simplesmente que eu tenho acordo com essa concepção, ela parte do estudo do que é, não do que deveria ser. E parte da compreensão de que esse é insustentável no longo prazo. Leva
como nós vemos hoje, em formas que na época do Marx só existia um esboço, né? Possibilidade de conflitos nucleares entre grandes potências, leva à destruição das condições naturais que nós dependemos para produzir toda a riqueza que hoje é produzida e distribuída sobre a forma capitalista. Mas não só. Então, ele aponta, a partir do capitalismo, da possibilidade da sociedade se estruturar de outra forma. Né? Que partiria, sim, da reconfiguração dessas relações sociais, de maneira que ela não fosse mais regida pela um grupo muito pequeno que controla, que é o que nós vamos procurar mostrar nos nossos materiais, que já eu mostro, que é proprietária de toda a riqueza da sociedade. Não a produziu, não a desenvolveu tecnicamente, não criou, não projetou aquilo ali, ela só tem um controle de uma abstração chamada capital. E nem ela controla a sociedade. É um mercado que faz com que a riqueza dela gere pobreza do outro lado. Entende? Então, esse conjunto de coisas que a gente vê a olhos vistos, que colocou para Marx a necessidade de que o capitalismo fosse transformado. Mas não só. Não porque as pessoas deveriam acreditar em Marx. Ele falou, o capitalismo marxista nunca criou revolução nenhuma. Elas vão surgir no capitalismo. Ele falava. Por quê? Porque aumenta o desemprego, porque aumenta a pobreza, porque as situações ficam incontroláveis. O que nós marxistas fazemos é tentar ganhar as pessoas nesses processos revolucionários que nós não criamos, é o capitalismo que queria, tentar conduzi-las no sentido que a gente acredita que é onde, pelo menos, esses problemas da sociedade podem rumar para uma solução ou para uma relação mais racional e harmoniosa entre produção e consumo. É interessante, né? O Gustavo ele é bem didático nas coisas, né? Ele fala de um jeito bem calmo, né? Não usa umas palavras muito buscadas, assim, né? Pra confundir, sei lá, que palavra que tá falando aqui, eu não tô entendendo nada, sabe? Consegue entender claramente, né? E ele é bem materialista, né? Então, questão de si, né? Suposições, assim, ele não faz, né? Então é bem interessante. Vale a pena pra quem não conhece, né? Vai lá, vai com a cabeça aberta, vai lá, escuta lá. Vou falar pra você amanhã, você pegar meia dúzia de amigos seu e ir lá tomar a Ambev, não. Né? Expropriar o dono da Ambev, não. Vai lá, vê lá. Vai que tem alguma coisa que sei lá, dá uma mudança de chave na sua cabeça. Você fala, esse negócio aqui é interessante. Sabe? Só pra gente ser menos burro, né, meu irmão? Senão a gente vai ficar aí, né, só nas bolhas, nas massas de manobra aí. Vai lá ver o canal dele lá. Se achar interessante, beleza. Se não achar também, segue a vida, tudo certo. Tamo junto nessa daí. Então não é uma questão, você mencionava antes, de concepção de vida individual. Inclusive, a gente acredita que uma sociedade socialista é uma sociedade que vai criar muito mais possibilidades de você levar a cabo a sua vida individual da forma como você quiser. Né? Claro que levando em conta que você sempre tem limites que você está vivendo com outras pessoas, né? Tem condições que estão dadas. O Marx, então, ele só descreve a sociedade que ele estava vivendo. E ele não propôs o socialismo? Alguém propôs depois? Ele propõe o socialismo, mas o socialismo não surge para ele como um projeto de sociedade acabada que está no futuro. Mas ele surge da crítica da sociedade que nós vivemos hoje. Tá? Então, a construção do socialismo, por exemplo, várias pessoas perguntam, como que vai ser no socialismo? Vai ser assim ou vai ser desse jeito? Eu falo, não sou eu que vou decidir. Vão ser as pessoas. Na sociedade socialista, não sou eu que vou definir. Só que para essas pessoas possam definir, nós temos que quebrar as estruturas de poder que caracterizam a sociedade que a gente vive hoje. Então essa via, a revolução, na nossa visão, nada mais ela é do que liberar os entraves de uma sociedade que impede que nós nos desenvolvemos, que a gente possa tomar deliberações, tanto na nossa vida individual quanto na vida coletiva, e fazer com que a produção de riqueza da sociedade esteja a nosso favor. Você consegue nos explicar o marxismo, como que ele descreveu a sociedade capitalista usando o nosso mundo de hoje? Para a gente conseguir entender esse cenário. Claro, muito rapidamente, né? O capitalismo ele é complexo. Isso não tenha dúvida. Ele é a sociedade mais complexa que existe. Ela é tão complexa que o grosso das pessoas, como nós, vivemos no capitalismo a vida inteira e normalmente não entendemos bolhufas do que está acontecendo. A gente assiste o noticiário, assim, a inflação disparou, o PIB isso, a taxa de juros isso, o câmbio, vai ter reunião do Copom. Cara, é incrível, né? Que isso daí é bem verdade, né? A gente não entende muita coisa dessas. Selic. O tripé macroeconômico. Cara, vai conversar isso numa mesa de boteco. A gente não entende nada disso, velho. As coisas que parece que eles fazem pra confundir mesmo, sabe? Assim, o superávit primário, não sei o quê. Cara, na mesa de boteco você vai conversar como um negócio desse, cara. Sabe? Você viu a Selic quando fechou ontem? Cara, o quê? Não, você viu que teve reunião do Copom? O que é o Copom, irmão? A gente tá tomando cerveja. Sabe? A gente não tem nem... Não é o que tá no dia a dia das pessoas. A gente sabe que assim, subiu o preço da carne, baixou o preço do arroz. Subiu a gasolina, baixou o álcool. A gente sabe disso, cara. Assim, tô falando
modo genérico, tá? Mas tem as coisas que a gente não tá entendendo. Inflação, o que é inflação? Se perguntar, eu não sei o que é inflação. Eu sei que sobe, aí os preços ficam caros. Como eu tô falando, né? A gente tá deixando de ser. Deixar de ser burro, vamos, né? Vamos passar um tempinho aqui de qualidade escutando alguém que saiba o que é isso. Explicar pra gente. Exagerando, as pessoas todas olham para isso e isso tudo parece estar nas nuvens completamente. Sim. Mas ela tem algumas características centrais. Essas características centrais aqui você tem uma forma camuflada de escravidão. Porque a escravidão antiga é uma escravidão que ela é direta. O escravo sabe que ele é escravo. Ele pode até achar que isso é justo, porque ele perdeu a guerra, o outro venceu, logo ele tinha que ser escravizado mesmo. Uma sociedade servil, ele pode achar que é justo o nobre tá sobre ele e pegar o excedente do que ele produz, fica metade para ele, metade para o nobre, porque o nobre é da família X, mas ele sabe que ele é explorado. O capitalismo ele criou uma forma de escravidão e de exploração que essa coisa ela é camuflada. Porque a gente aparece como livre. Mas por que a gente aparece como livre? Porque a gente não tem mais terra, a gente não está mais dentro de uma corporação que a gente domina tecnicamente, nós não temos mais nenhum vínculo com a sociedade. Só tem uma saída, o grosso dela. Vender sua força de trabalho no mercado. Se você parar para pensar, olha como a situação é diferente. Quando eu falo escravidão, eu estou falando sério. Não é uma analogia grosseira, não. 98% da humanidade não tem nada para vender, exceto a si mesmo. Sim. Essa é a sua mercadoria. E 1%, 2%, e vamos lá, né? 1%, 2%, o grosso mesmo do capital é 0,0001. Tá? Tem tudo. Tem todas as fábricas, a capacidade de produzir carro, de produzir avião, de mobilizar todas essas coisas. Então, nós vendemos o nada objetivo, a capacidade para fazer algo. Eu vou trabalhar para alguém. E eles usam essa nossa capacidade para produzir tudo que existe, só que isso aparece uma áurea mágica chamada capital. Ele tem capital, que é dinheiro. E o que é dinheiro no final das contas? A gente come dinheiro? Nada. A gente come PIB. E se alimenta com isso? A gente viaja de um país para o outro em cima do dinheiro ali, como se fosse o tapetinho do persa? O dinheiro é só uma representação da riqueza. Só que o capitalismo cinde a representação da riqueza, propriamente dita. O dinheiro só representa a riqueza que os trabalhadores fazem, criam, desenvolvem, fazem pesquisa e etc. Trouxe tua foice. Né? Viu aí? Explica do jeito fácil, né? É que o corte também é um corte bem seco ali, né? E aí teve o outro aqui também, né? Que talvez um pouco mais descontraído na hora das perguntas, né? Grande Gustavo, estou me formando em Direito com um TCC sobre a historicidade da forma jurídica e pachucanes. Quero direcionar meu mestrado para regulações e limites da biotecnologia no Brasil. Dicas? Porra. Rapaz. Pergunta de fila da puta, tem todo respeito, mano. Caralho. Entendi metade dela. Não sei se é porque já são 10h15 da noite. Pachucanes é um autor marxista que tratou do direito e tudo mais. Historicidade tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que o direito não é natural, ele é desenvolvido historicamente, né? Ele faz sentido em relação a um tipo de sociedade, um dado contexto histórico. As leis não são dadas pela natureza. Pesquisa me parece muito interessante, mas é uma área que eu conheço Pachucanes, entendi o que você está pesquisando, mas não saberia indicar outras bibliografias relacionadas a esse tema específico, com biotecnologia e tudo mais. Viu? Às vezes a gente pode falar que não sabe, cara, porque não é vergonha, entendeu? A gente pode falar que não sabe, que é esse assunto? Não sei, velho. Não sei, mas assim, né? Vamos. A gente pode pesquisar, né? Pode achar um caminho pra essa resposta aí. Eu acho que não é feio falar que não sabe, não. Eu acho bem bacana mesmo. Eu me pergunto um negócio, eu falo, não sei, mas se eu descobrir, né, se eu tiver uma resposta, eu vou te dar. Pode tirar a resposta do nada, sabe? Falar umas coisas que você não sabe. É muito mais bonito falar que não sabe. Eu tenho uma dica pra acho. você. R$20 ChatGPT, pergunta ChatGPT. Pra botar pro Petri ficar fudido. Quem que assina o ChatGPT? Todo mundo. Eu assino. O cara acabou de mandar o valor do ChatGPT Go agora aí no chat, no LivePix aí, pô. É verdade. Gastou dinheiro à toa. É só perguntar pro Gemini lá. Vai, taca aí. Não manda mais pro chat, pergunta pro chat GPT. Salve Igor, salve Gustavo, salve Petri. Queria primeiro agradecer ao Petri, pois por conta do podcast dele que eu conheci o Gustavo, foi uma entrevista muito top, espero que tenha outra, inclusive. E a minha pergunta ao Gustavo é no sentido de qual é o motivo da dívida interna, da dívida pública brasileira ser majoritariamente interna? E se ele puder explicar um pouco qual é o movimento da dívida pública no Brasil e em contrapartida aos países que são países dominantes. É uma pergunta interessante, cara. Aí, você sabe o que é dívida pública? Eu mesmo não sei. Eu nunca entendi esse troço. Não tô me fazendo, não. Eu nunca entendi como é que é esse negócio de dívida pública, o que a gente deve, o que tem que pagar, o
a gente tá devendo pra quem, tem dívida do Estado com o governo, pra que tá devendo pra eles mesmo, não tô entendendo nada, sabe? Então, é uma coisa que eu sou bem burro mesmo. Mas eu gosto de sentar, escutar os outros falar, pra falar, tá, beleza, o cara falou um negócio ali que me fez entender. Claro. Bem, é um dos temas centrais do Anuário Estatístico do IAESO, seção dedicada à dívida interna e externa, com todos os dados e a explicação, e no primeiro artigo sobre o Brasil a gente desenvolve isso a fundo. Mas para não deixar no vazio, porque o tema ele é bastante amplo, o motivo da dívida interna ter se tornado dominante no Brasil é que com o boom das commodities nos anos 2000, o Brasil conseguiu ter balança comercial favorável, ou seja, ter uma entrada de dólares que permite o Brasil fazer reservas internacionais tão grandes como sua dívida externa. Então essa coisa fica mais... Hoje ela está equilibrada. Minha opinião, ela tende ao desequilíbrio no futuro, mas hoje ela está equilibrada. A dívida interna, na nossa opinião, como a gente apresenta a interpretação aqui, o motivo é que a estagnação econômica do Brasil, e sobretudo do mercado interno, faz com que a maior parte do capital brasileiro não tenha onde ser colocado a não ser em títulos da dívida pública, que é uma forma de você receber juros, ou que podemos chamar aqui metaforicamente lucro, sem investir em lugar nenhum, porque não tem nenhum lugar para ser investido pelos limites do mercado interno brasileiro. A gente traz a explicação da dívida interna mais para o capital privado do que para o Estado. Aí você fala, mas não é porque o Estado tá com déficit? Também, as duas coisas. Se a economia cresce pouco, o Estado fica com déficit e os caras ficam sem ter onde colocar o capital excedente. Eles emprestam para o Estado, que gasta, e eles ficam lá recebendo os juros inteiros que a gente paga. Essa é a explicação que a gente dá. Claro. Cara, parece um negócio que é complicado, né? Não é muito não, né? Muito não, assim, pela explicação dele fica bem mais fácil de entender, né? Assim, por cima, tá? Porque pra você entender isso tem que estudar. Se o país tiver uma moeda muito fraca, que colapsa, como Venezuela, Argentina, a dívida interna passa a não ter papel nenhum, porque ninguém vai comprar essa porcaria. Mas em termos bem rápidos, é isso aí que eu consigo falar. Entendido. E quer saber um pouco mais, tem aqui o anuário estatístico do ILAESE, que uma das, como o Gustavo falou, uma das questões centrais da razão de ser disso aqui. Esse é um dos temas centrais para compreender o Brasil, sem dúvida nenhuma. Pois é. Então, tá, vamos lá, taca na próxima aí. Boa noite, Petri. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Igor. Para mim, um dos principais motivos do capitalismo ter falhado é a produção de patentes. Que coisa antiproducente. Não faz sentido nenhum ficar guardando o segredo de avanços tecnológicos na sociedade para o ganho de pequenas pessoas, e aí fica essa briga de produção de patentes e produção de artigos científicos, uma briga de competição na ciência. Não tem... Eita. Perfeito. O capitalismo é um sistema mais... Assim, ele é um sistema que ele estimula muito o desenvolvimento e depois na distribuição é a coisa mais ineficiente que já poderia existir. Para a sociedade socialista, qualquer ganho que você tem em qualquer lugar, ele é compartilhado imediatamente com todo mundo. Não tem por que não ser. Quem inventou aquilo pode ser bonificado, eu insisto. A pessoa pode ser... Esse negócio de patente é uma coisa assim que nunca veio muito sentido também na minha cabeça, sabe? Porque assim, você descobriu um negócio. Você patenteou aquilo lá, né? Sua ideia. Outra pessoa, poucas pessoas vão poder usar, porque tem que pagar aquilo, né? Então, se você recebesse um bônus por aquilo e geral pudesse usar, né? É o contrário, né? Poucas pessoas têm acesso a essas patentes, né? Ou dos medicamentos mesmo, aí o preço vai lá em cima, porque é uma empresa, né? Compra aquela patente, tem direito àquela patente, né? Coloca o preço que ela quiser, poucas pessoas têm acesso. Mas precisam daquilo, né? Então acabam. Eu acho que é igual os medicamentos, né? Os medicamentos é tudo patenteado, né? Se eu tô falando bobeira, né? Se eu tô falando bobeira, vocês me corrijam aí. Espero que eu não seja tão burra assim, não, né? Pensada pelo que ela fez, mas não tem por que se manter segredo comercial. Por que tem segredo comercial aqui? Porque todo o conhecimento acumulado, todo o desenvolvimento tecnológico, toda a criatividade, ela é propriedade privada, e é propriedade privada de quem não criou, não desenvolveu e não produziu esse conhecimento, que ainda é mais bizarro. A propriedade é da empresa, né? Isso que é o mais maluco, né? Não é da pessoa lá, o pesquisador descobriu uma coisa lá que vai melhorar a vida de alguém, né? De algumas dezenas de milhões de pessoas. Não, isso é da empresa, não é do cara. Ele pesquisou, ele estudou durante 30 anos, aí descobriu um método, um medicamento, uma nova tecnologia. A patente não é dele, a patente é da empresa. Sem dúvida, acho que todo conhecimento ele tinha que ser imediatamente compartilhado. Por que não?
Se você não quer compartilhar o seu conhecimento, não avisa nem para a pessoa do lado, fica com ele lá na sua casa, aí é problema seu. Né? Mas aqui não, está orientada. Imagina, 200 empresas, todas tentando descobrir a mesma coisa, e todas tentando redescobrir a roda, porque uma sabe, só que é segredo comercial dela, porque a razão de ser dela acumular capital. Que coisa maluca, que coisa absurda, que coisa louca e sem sentido. É isso que é o capitalismo. É uma coisa que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Entendeu? Você tem um monte de gente que quer descobrir aquele negócio que já foi descoberto, você já sabe o que faz. Né? Aquilo podia ser compartilhado. Não é por conta de dinheiro. Ó, chocou o Igor agora, hein? Ou não? Não, eu fiquei pensando. Rolou um silêncio. Realmente é meio burrice mesmo, né? Todo mundo brigando pra correr atrás da mesma desenvolver coisa. a mesma merda. mesma coisa. Todo mundo agora se humilhando, gastando caminhões de dinheiro pra desenvolver, sei lá, Inteligência artificial. versões de inteligência artificial. É verdade. Né? Aí fica um brigando com o outro. A minha é melhor que a outra, quer descobrir um negócio e basicamente é tudo a mesma coisa. Né? Aí tem essa pancada de inteligência artificial aí. Ou de qualquer coisa também, né? Não precisa ser inteligência artificial. Igual ele falou, como faz a roda. Mais uma eu posso mandar Não, a tem minha. mais, tem a mais. minha. Ah, tá. Depois eu tenho uma muito Ninguém quer importante. ouvir a sua, não. Ah, muito Curioso, mandou uma mensagem pelo Pix. Ok, tu acha da traição se Trotsky ao exército anarquistas? Onde ele chamou os caras para conversar dizendo que reconhecia a independência da região e emboscou-os, matou-os e prendeu-os. Não, isso eu sei do que ele está se referindo, se é que é Kronstadt, não sei se é isso. Que deve ser, porque Trotsky era o chefe do Exército Vermelho, né? Bem, se for Kronstadt, porque teve outros episódios também, envolvendo máquina e tudo, é bem diferente do que ele falou. Então, faltou referência histórica. Lá, um grupo de pessoas que estava à frente da base, tomaram a base, logo após a Guerra Civil. Ora, aí nós podemos entrar nos meandros do que era reivindicado e tudo mais, mas o que acontece num país quando você domina uma base militar e toma a base militar? O país vai lá tomar a base alguém de volta. tomar de volta, porra. E foi o que foi feito. E foi Quem disse que o morro é seu, né? É tipo assim, guerra de facção. Você tomou uma base, não era sua, os outros vai querer tomar de volta. Foi feito, é meio que óbvio. Então, eles tomaram, e pior, a base militar fundamental, que era Kronstadt, era o vínculo entre a Rússia e a Europa. Não é por baixo ali, por terra, pelo mar é pelo mar da Finlândia, onde está Kronstadt. Aí vai ter toda uma discussão de quem estava certo, quem estava errado. Mas isso não é meio periférico, Gustavo? Isso tem a ver com a filosofia da coisa ou não? É porque as pessoas usam isso para dizer assim, olha, tá vendo, os marxistas falam que as organizações estão ali para defender os interesses dos trabalhadores, só que os soldados de Kronstadt não queriam isso e tal. Só que eles não fizeram uma reivindicação, nenhuma greve. Eles tomaram a base. Tá entendendo? Tomaram a base militar estratégica. E para mim é mais do que óbvio que qualquer base militar estratégica que seja tomada pelos soldados em qualquer lugar, ela vai ter que acreditar que ela tem força suficiente para destruir o restante do poder. No mínimo. Ela vai ser... Né? Ou no mínimo se segurar ali, né? Isso. Porque Exato. com certeza virá um... Mas isso é uma eterna discussão que enveredaria aí. Um dia um anarquista tiver um podcast, me chama que eu vou lá discutir com vocês. Isso até... Bom, o que Posso tu fazer queria? a última? Vai. Ah, vem. No comunismo, se eu quiser, eu posso construir uma piscina na minha casa? Olha onde você chegou, Humberto Matos. Olha onde você chegou. Tem cavalo? Petri, no comunismo, o recurso que você receber pelo trabalho que você faz para a sociedade, você faz com ele o que você bem entender. O que você bem entender. O que eu uso como ilustração é só o seguinte, como é uma sociedade planejada, se a pessoa vai poder ter um carro individual, no princípio sim. Não sei que o conjunto da sociedade define por alguma razão, não. Mas, por exemplo, você pode fazer um planejamento social que além de eu produzir 100 milhões de carros, eu vou produzir muito menos que isso, mas carros de muito melhor qualidade, que vai estar acessível para me usar toda vez que eu precisar, com uma fraçãozinha assim do que eu recebo. Eu Tipo posso ter um carro ou patinete posso não aquele. ter um Você carro. pode ter ou não ter, mas talvez tenha uma infraestrutura dessa pronta, muito menos pessoas decidam ter. Mas se Lembrando ela que isso quiser, não é uma promessa do Gustavo, isso é uma possibilidade do que hipótese. poderia o que ser. poderia ser, são as pessoas que vão definir, evidentemente. Meio um kibutz. Um Né? kibutz é um Mas, não, experimento interessante, né? eu quero ter o carro. Ok, tem aqui, por que não? Né? Pronto. Então sim, você pode ter piscina na sua casa, pode ter o que você quiser, desde que seja com recurso que foi socialmente destinado. Você destina ele para onde você bem entender, da forma como você bem entender. Tá explicado aí, Os ó. caras perguntam muito pro anarcocapitalista, porra, quem é que ia fazer as estradas no anarcocapitalismo? Eu. Quem é que ia fazer as estradas no socialismo?
A pergunta, Mas a mesma pessoa já a faz, pergunta velho. já está respondida no mesmo dia que ela é feita, né? São todas pessoas que fazem tudo, vão continuar a fazer. Então, O Só que mesmo agora trabalhador elas que têm fez poder. no capitalismo. É o Só que mesmo. vai ganhar mais e melhor. Vai ganhar mais, vai melhor, vai ter poder sobre a sociedade, Vai trabalhar vai ter menos. jurisdição, a coisa vai ser organizada, né? entendi. Tá aí. Tá aí, Gustavão. Convertendo mais pessoas para o comunismo. Obrigado, Gustavo. É isso aí. Curte aí, gente. Você chegou até aqui, curte aí. Acho que vocês nem chegaram até aqui, não duvido. Duvido de comentar Trotsky aí no comentário aí. Falou.